empate horroroso na Neoquímica Arena, Cássio Ângelo, Estevam Barros. Com esse empate, o Corinthians fica com 37 pontos, o Santos fica com 34 pontos. A diferença é que o Corinthians está em 14º lugar do Campeonato Brasileiro e o Santos fica na 16ª posição. É uma partida equilibrada, mas de nível baixo. O Corinthians foi melhor, teve mais posse de bola, o Santos foi muito reativo até levar o gol. Detalhe é que os gols da partida foram marcados, todos eles, por jogadores do Santos. O do Corinthians pelo Jean Lucas e o do Santos pelo Mendonça, que entrou para mudar a história da partida, Cássio Ângelo. Um empate com gosto de derrota, mas nem tanto, porque eu acho que após o gol do Corinthians, o Corinthians cedeu muito espaço para o Santos, deu uma possibilidade de cruzamentos na área. As alterações do Mano Menezes foram, assim, na minha opinião, equivocadas. Ele chamou o Santos para o seu campo, manteve o Yuri Alberto em campo, isso é uma temeridade. Eu acho que o empate foi justo pela forma como o Santos se comportou após o gol, porque nós achávamos que mais um gol contra, assim como foi contra o Internacional, a equipe ia desmoronar psicologicamente, mas não, foi o contrário. A equipe veio para cima, partiu para o ataque contra o Corinthians, viu que era possível e conseguiu um empate no finalzinho, que ao meu ver foi merecido. Não sei o que você acha sobre isso, seu panorama das duas equipes para esse empate 1-1. Joe Reis, você falou muito bem, muito explicado. Esperaria menos de um baita profissional que é você. A equipe do Santos, vamos pela equipe mandante, Corinthians. O Corinthians entrou bem na partida, mas uma coisa que eu tenho prestado atenção nos últimos jogos que nós estamos fazendo das equipes brasileiras, Adiel, é a falta de criatividade que elas têm para criar jogadas ofensivas. Porque o Corinthians tinha posse de bola no primeiro tempo, o Corinthians ocupava o campo ofensivo, o campo defensivo do Santos. O Corinthians empurrou as linhas do Santos para baixo. Em determinado momento eu até chamei a atenção, olha, a equipe do Santos não está bem agrupada, tem muitos espaços. E mais uma vez o Corinthians tinha volume de jogo e não transformava esse volume de jogo em chances reais de gol. Melhor jogador era o Renato Augusto da partida em si, porque tentava fazer alguma coisa diferente, caía para a ponta esquerda, tentava ali fazer uma triangulação com o garoto Fábio Santos, com o garoto Yuri Alberto, mas estava dialogando sozinho no meio campo do Corinthians. O Maicon muito mal na partida, assim como todo o outro lado direito do Corinthians, que tinha também o Fagner. E nessas condições de temperatura e pressão, o Corinthians tinha tudo para matar o jogo depois do gol contra do Jean Lucas. Mas as alterações do Mano Menezes chamaram o Santos. Ele botou 2 jogadores de velocidade, tirou um jogador que tinha cartão amarelo, que era o Paulo Chubero, para botar o Moscardo, e tirou o melhor jogador da partida, Renato Augusto. Embora o Renato Augusto estivesse cansado, mas num escanteio, numa falta, ele conseguia gerar um lance de perigo. E nisso, quando ele substitui o Renato Augusto pelo Rojas, acabou a criatividade toda do elenco do Corinthians. Nisso o Santos foi para cima, o Santos se sentiu confiante, o Santos teve espaço para jogar. E as alterações do treinador do Santos, essas sim foram inteligentes. Porque ele pega o Steve Mendonça e bota ali na ponta. E bota o Soteldo para bagunçar em cima do Moscardo. Porque é um jogador jovem, vai falhar na marcação. E bota o Steve Mendonça justamente pelo lado onde o Corinthians estava mais fraco. Do lado do Fagner. E nisso o Santos se sentiu confiante, o Santos teve espaço, mas também não finalizava. O treinador tira o melhor jogador, que era o Marcos Leonardo, e coloca um jogador, sendo bem sincero, eu não conhecia, cara, de verdade. Nisso, num lance fortuito, como foi o gol do Corinthians, gol do Jean Lucas, um pênalti que o Steve Mendonça bateu e fez 1-1. Partida empatada, baixo nível de futebol. Então, sei que é difícil falar disso, de justiça no futebol, mas hoje teve. Placar justo, 1-1. As duas equipes não fizeram por merecer a vitória.
Agora, Estevão Barros, empate, não, eu não vejo com gosto de derrota assim, para a equipe do Corinthians, mas sai sim como um gosto de vitória para o Santos, porque como você bem disse no início da transmissão, a torcida do Santos não contava nem com, já contava na verdade com uma derrota certa hoje na Neoquímica Arena. E você acha que olhando para frente, para as duas equipes, pela maneira como elas se comportaram após o gol, o Corinthians aceitando muito que o Santos jogasse à vontade dentro de casa e o Santos partindo para cima com resultado adverso. As torcidas podem, no caso do Corinthians, temer um pouco mais, partidas mais difíceis, e a do Santos pode achar um fio de esperança aí de se livrar do rebaixamento? Acho que não, Edil. Acho que pelo que o Santos produziu no jogo, essa postura fora de casa é preocupante. A questão é que o Santos já entrou naquele modo empatar fora e ganhar em casa, né? Então, dentro desse panorama, acho que é um ótimo resultado para a equipe. Para o Corinthians, eu acho que se alguém sair mais de cabeça em pé é o Corinthians do que o Santos. O resultado, para mim, ao meu ver, é pior para o Corinthians, que merecia ter vencido. Acho que a equipe produziu mais, o João Paulo fez boas defesas. Depois do gol, é verdade, abriu mão do jogo, fechou ali, tentou levar o 1-0, mas produziu, acho que teve mais volume, teve mais ações ofensivas. E o Santos conseguiu o gol ali no finalzinho, no abafa, na empurrância, com um pênalti que, né, a gente achou aqui, mas tem muita gente aí que tá questionando a marcação. Mas de qualquer forma... Carlos Miguel discorda do pênalti. Carlos Miguel discorda do pênalti, exatamente. Mas eu acho que o desempenho das duas equipes, olhando o que foi o jogo, se fosse para apontar quem tá mais preocupado, eu acho que é o Santista. O corintiano conseguiu produzir, acho que viu um raio de esperança, a equipe fez uma boa partida. E o Santos, até o gol do Corinthians, nada fez, né? Então, não sei se tá tão tranquilo assim o torcedor santista. Acho que o resultado é ótimo, mas o desempenho preocupa. Olhando para frente agora, Cassângelo, vamos comentar. Olhe para o lado, se liga na batida de previsão. Qual é o próximo jogo do Santos vai ao Maracanã, não sei se é o Maracanã, né? Mas Vai ele vai jogar contra o Flamengo. Vai ser em Brasília. Vai ser em Brasília? Sim. Flamengo e Santos. Partida difícil para o Santos, né, Cássio? Sim, cara, partida difícil. O Maracanã vai ser dado a Comebol por um bom tempo, questões aí da final da Libertadores, depois vai ter eliminatórios da Copa, e por essa exigência o Maracanã não vai estar disponível. É uma partida complicadíssima para o Santos. Eu acho que se tentar arranjar um empate lá vai ser bem-vindo, e uma vitória vai ser algo espetacular, vai virar a chave da equipe, vai dar moral, nem que seja por uma semana, assim como foi o jogo contra o Vasco, que a equipe ganhou por 4-1. Mas o Santos agora não pode mais escolher adversário, Radiel. Também nunca pôde. A tabela sai antes. Eu ia falar isso. O Santos não pode mais escolher contra quem ele vai pontuar e contra quem ele vai deixar de pontuar. O Santos tem que somar o maior número de pontos possível. Tá com 34 pontos agora, faltando 8 jogos. Precisa ganhar 5 desses 8 jogos que faltam para não depender de ninguém. Do lado do Corinthians, Estevão Barros, outra partida difícil, só que em casa, né? O Corinthians recebe o Atlético Paranaense naquela sequência de 2 partidas em casa, mas assim, o Atlético Paranaense costuma ser um time que dificulta muito jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Para essa partida, se o Corinthians manter essa postura que teve no primeiro tempo contra o Santos, você acha que uma vitória é possível contra o Furacão de Canóbio? Acho que sim. A equipe teve uma boa postura na primeira etapa, né? Na verdade, até o gol, né? Saiu no começo do segundo tempo ali, meio sem querer, mas o Corinthians acho que merecia abrir o placar. E pelo que o Atlético Paranaense também jogou hoje, acho que o Corinthians tem chances de conseguir uma vitória assim diante do Furacão. O Furacão que em casa é muito forte, fora às vezes dá uma oscilada, então o Corinthians acho que pode aproveitar esses momentos de oscilação do Furacão aí para aprontar das suas na Neoquímica Arena. Muita emoção ainda vai rolar por esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que nem Corinthians nem Santos serão rebaixados.
Acho que tá mais pro Vasco ali, pro Goiás. Tá complicada a situação. Eu espero também. que não, cara. Mas vamos ver o que vai acontecer. Estevão, você tem a agenda da semana? O que a gente vai, nosso canal vai lançar nessa semana emocionante de futebol mundial? Nessa nossa semana aí, Adiel, tem Cuiabá e Vasco na quinta-feira, dia 2, a partir das 16 horas. Jogo na Arena Pantanal. Vai estar um calor do caramba esse jogo. O Cuiabá recebe o Vasco, jogo direto aí na luta contra o rebaixamento. E no sábado, após Boca Juniors e Fluminense, nós teremos um área a área para comentar sobre a final da Libertadores, a vitória do Boca, a vitória do Flu, enfim. O empate não vai ser, lá. né? Exato. O empate vai terminar em prorrogação e pênaltis, então espero que não também, né? Aqui um vencedor. Tem que fazer o corte, espero que seja decidido nos 90 minutos. Ou nos 45, que nem foi São Paulo e Tigres. O Vasco, no domingo tem Vasco e Botafogo, jogo... Vocês estão apaixonados pelo Vasco, hein? Pois é, cara, são jogos bons aí que o Vasco tá envolvido essa semana. A gente vai fazer. O Vasco tá muito tempo sem aparecer. Fazer jogo do Vasco aqui, você viu? Tá muito tempo sem aparecer no canal, a gente vai trazer. Ser sincero, eu não lembro qual foi o último jogo do Vasco que a gente fez. Eu também não. Acho que foi Vasco e Atlético, eu não lembro. Mineiro, né? No Maracanã. 11 horas da manhã. Bom jogo aquele, eu gostei daquele jogo. É isso, não, foi Vasco e Palmeiras na rodada seguinte. É verdade. Aquele roubo que fizeram com o Vasco. Mas então essa é a nossa agenda. Quinta-feira, 4 da tarde, Cuiabá e Vasco, um feriadão, então você vai ter muita coisa para fazer, inclusive ver Cuiabá e Vasco aqui no Meu Armadores. No sábado, após Boca Juniors e Fluminense, nós vamos comentar aqui o título do Boca Juniors em cima do time de Fernando Diniz. E no domingo, 3 da tarde, Vasco e Botafogo, esse clássico que pode decidir muita coisa. Inclusive o vencedor, ou caso não aconteça, terá um empate. Eu quero agradecer Estevão Barros pela oportunidade de estar aqui, Cássio Ângelo pelos comentários, dizer que apesar do jogo a gente fez uma excelente transmissão aqui, agradecer quem participou, quem deixou o seu like, quem comentou. Também não precisa ficar na autopunhetação, né? E pedimos o seguinte, para você seguir o Meu Armadores no Instagram, que a gente está sempre postando a nossa agenda de conteúdo lá, ou não também. No mais, muito obrigado pela transmissão. Pela audiência e até quinta-feira, 4 da tarde, com Cuiabá e Vasco. Senhores, uma mensagem final, Estevão Barros? Não tem mensagem, não. Eu tenho sim. Busquem conhecimento. Quer deixar uma mensagem, Cássio? Cara, um abraço aí pro Luiz Saré, cara, que tá na TV Cultura. E pro goleiro Bosco. Um abraço pro goleiro Bosco. Que é isso. Nos vemos quinta-feira com Cuiabá e Vasco. Valeu, pessoal. Até a próxima.